Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de outubro de 2021, estamos dando início à palestra relativa à mensagem número 22 do livro Verdades Foram Ocultadas, e espero que todos possam aproveitá-la intensamente. Gratidão. Gilberto, por favor, faça a leitura. Bueno, presidente, a mensagem número 22, de 6 de março de 1948, diz o nosso querido irmão Pedra Roxa: mulher decaída, o teu estado, embora escolhido pela imperfeição de tua alma, merece uma página na triste história da humanidade sofredora. És filha da mesma natureza e, como tal, merecedora da mesma consideração, mesmo porque este estado é transitório e necessário para levar-te às decepções que normalizarão a tua sensualidade exagerada. Um dia serás transformada em mãe extremosa e esposa delicada, tão digna quanto a mais sincera. As provações terrenas são estabelecidas de acordo com as exigências dos defeitos e relativas às nossas imperfeições. Pois, se escolhêssemos uma prova honesta, os vícios em estado latente nos levariam sempre ao foco desta inferioridade. Encontraremos o consolo na certeza de que o tempo fará esquecer todo o passado e o esforço apagará toda mácula da alma. A lei é imutável, a ninguém distingue e tem uma só finalidade: o progresso e a perfeição. Que fostes em existências passadas, talvez uma dama nobre, habitando luxuosos palácios, cercada de todo conforto, escolhida e lisonjeada por pequenos e grandes majestades e estadistas, aristocratas e embaixadores. Hoje, é com grande angústia que te vejo quando, na mocidade, toda vaidosa, ainda aproveitando os encantos de um corpo que, pelas extravagâncias do meio, se define e transforma tão rapidamente, a ponto de só observares quando te sentes desprezadas. Ontem possuístes um dedicado esposo, escolhido unicamente pela vaidade de alcançar uma posição destacada para, com ela, ingressar numa sociedade ambiciosa e corrompida, já consciente de que ele te causaria asco e cujo tédio seria amenizado pela amizade de um amante constituído e premeditado traiçoeiramente. Hoje te vejo isolada e triste, procurando iludir a ti e aos outros com a exibição das vestes e pela extravagância de uma pintura falsa necessária para atrair um homem, muitas vezes ébrio, horripilante e sórdido, indispensável à tua manutenção. E quando despertas ao seu lado, vejo as lágrimas e a angústia do teu coração, a vaidade abatida e a arrogância desaparecida. Mas, se te julgas uma criatura sem dono na terra, não desanimes ainda, pois esta humilhação é o preço que ofereceste em troca da tua perfeição, e a natureza te transformará numa dama virtuosa e capaz de suplantar o merecimento daquelas que te olham com desprezo e te observam com desdém. Aos mesmos golpes no futuro, elas também estão sujeitas, principalmente as por base das convenções que nada significam para a sabedoria divina. Mulheres amigas, tolerantes e caridosas, se o teu lar for solidificado na comunhão de pensamentos, não devereis temer estas infelizes criaturas irmãs e sede cada vez mais benevolentes, procurando amparar
toda aquela que virdes na beira do abismo. Tolerância e benevolência, amor e perdão para com o semelhante. É a maior caridade, porque todas dependem de todos. E se hoje o meu auxílio te é indispensável, amanhã dependerei de ti, ajures. É só, irmão presidente, só minhas queridas almas irmãs. Obrigado, Forte. seu Gilberto. Minhas irmãs, eu guardei para mim essa mensagem para apresentar a vocês, porque ela dá um segmento àquela outra que há poucos dias nós passamos para vocês, que foi a 19, né? Mulheres amigas, encanto da vida, alegria das ruas, ornamento dos lares. E essa é um contraponto à anterior, fazia toda uma apologia à mulher, e aqui nessa mensagem ele se refere, então, à mulher decaída, a mulher que, por qualquer circunstância, acabou se entregando ao mercado do próprio corpo. E eu chamei a atenção, quando foi da primeira, da 19, que era uma prática entre os essênios, entre eles Jesus exercitou isso mais do que todos os outros, de terem um zelo todo especial, um cuidado todo especial com as mulheres, e um carinho muito maior ainda com as mulheres que utilizavam o próprio corpo para se manter e não a culpavam. Lembro da passagem que a mulher declarada prostituta pelo povo estava pronta para ser apedrejada, então ele tomou a frente, riscou no chão um símbolo que todos conheciam e respeitavam, e aí perguntou, olhando para todos nos olhos: quem não tiver culpa, que atire a primeira pedra. E então todos se retiraram, e ele acolheu a pobre mulher e a levou de volta para o local onde ela morava ou trabalhava. Então, havia sempre um cuidado, um zelo muito expressivo, porque eles reconheciam naquela mulher que mercadeja o próprio corpo a razão e o porquê disso estar acontecendo. Vejam que ele procura, nessa mensagem, fazer uma verdadeira dissecação do problema que corresponde sempre à sensualidade exagerada de algumas mulheres. E essa sensualidade exagerada acaba fazendo com que elas procurem se satisfazer não apenas com um homem, mas com um diferente a cada dia ou mais. Então, isso era um problema de sensualidade muito exagerada, de encarnações e mais encarnações, abusando da sagrada rotina do sexo, e daí, então, esse exagero precisava ser dissipado. E então ela vem, muitas vezes, numa encarnação como essa, e a gente ainda a rotula como mulher sem pudor, mulher da vida. Antigamente, os pais, quando uma filha acabava sendo enganada por um namorado e tal, era jogada na rua, era declarada que não era mais filha, e elas só tinham um único lugar onde elas conseguiam acolhimento, que era nos prostíbulos organizados. Então, muitas vezes, elas não foram para a prostituição exatamente por querer isso, mas porque foram obrigadas para viver, para ter o mínimo indispensável, um local para dormir e comida para comer, etc. Então, a análise que nosso irmão Pedra Rocha faz é uma análise bem ao estilo dos essênios. Eles realmente entendiam, tanto no homem como na mulher, mas principalmente na mulher,
essa sensualidade exagerada que levava ela a necessitar de passar por experiências como essas, experiências dolorosas. E, como ele explica aqui magistralmente, no início, quando a mulher é jovem, é desejável, todos a procuram, aí ela se sente rainha, dona do mundo, todo mundo bajula, todo mundo vai atrás. Mas, como ele diz também, os exageros cobram o seu preço, fazendo com que o corpo, mantido em circunstâncias totalmente anormais, cobre o seu preço e começa o corpo a se degradar muito rapidamente. Elas, às vezes, não se dão conta, só vão perceber que já perderam os atrativos quando começam a não ser mais bajuladas ou procuradas pelos homens. Ou então só quem as procura são aqueles homens, como ele diz aqui, ébrios, asquerosos, mas que bêbados, mas que são necessários ao sustento dela. E então ele diz que, como eu vejo o desespero de você acordar ao lado daquele homem absolutamente que você nunca procuraria, mas que precisa dele para viver. Então, isso é o momento em que a dor chega ao seu auge. Mas vejam o que é que ele procura passar para nós. Ele diz que isso é uma decisão que foi tomada para exatamente fazer com que essa sensualidade exagerada passe por umas formas meio violentas, em que ela cai até o chão, ela veja que perdeu todo o valor, todo o atrativo, e aí, então, ela começa a, depois de desencarnar, ela começa a se reabilitar, começa a se preparar para outras encarnações, e como ela já viveu todo esse drama de viver da carne, viver do próprio corpo, então ela começa a abominar isso, e aí começa o seu trabalho. A sensualidade foi aplacada, e aí ela pode se tornar uma mulher desejável, vir a se casar, ter filhos, como a mais honrada das mulheres. Então, esse carinho que ele demonstra aqui nesta mensagem é exatamente isso, o interesse que nós aprendamos não olhar as coisas no momento atual, não examinarmos as coisas apenas pelo aspecto dessa vida, não colocar rótulos, não depreciar ninguém simplesmente porque está passando por uma prova mais dura. E logo mais, quando ela estiver em uma outra condição, aplacou seus apetites exagerados, se tornou então capaz de ser uma mãe, capaz de ser uma esposa fiel, então ela verá muitas outras que hoje jogavam pedras nela, passando pelas mesmas experiências. Porque não se esqueçam que a lei de causas e efeitos, ela é a lei da justiça divina. Então, quando a gente atira a pedra, a gente prejulga, a gente esquece que podemos também cair nas mesmas armadilhas da vaidade, da ostentação, do desequilíbrio. Então, ela é realmente uma das mensagens que mais me comove aqui nesse livro, em relação principalmente às mulheres, exatamente por isso, porque eu vejo de que maneira os nossos mestres encaram a mulher com o carinho, o cuidado, por ver nela o vaso divino que é responsável pela procriação e que não impede da utilização do sexo para prazer, mas a sexualidade ela vem exatamente como princípio básico para a reprodução de outro ser humano. Mas, hoje em dia, a gente verifica que as mulheres
adquiriram um cuidado maior, um zelo maior por si, pelo seu próprio corpo, por si mesmas, e quando os parceiros tentam ultrapassar os limites, elas já têm como segurar, elas já têm como fazer com que seja cumprida a lei, seja cumprida a tarefa que elas trouxeram para cá. Ainda existem algumas dificuldades a serem superadas. O feminismo, por exemplo, ele veio como um movimento válido, mas os exageros dos primeiros tempos acabaram fazendo com que a coisa saísse um pouco ao contrário do que foi planejado. Mas hoje não, hoje já temos um amadurecimento maior. O ideal é que os homens se preparem para conviver com as mulheres em igualdade de condições. Até porque eu sempre enfatizo aqui nas palestras, nós não somos mulher nem homem, nós estamos mulheres ou homens. E, consequentemente, eu não sei se na próxima existência eu precise passar pela experiência de vir como mulher. Então, e muitas de vocês também tenham de passar pela experiência de ser homem. Então, na realidade, a sexualidade é definida quando vai haver a reencarnação em razão dos objetivos, das metas, do programa de vida que vem ser cumprido. Então, quando a humanidade entender isso, então acabaremos com essa diferenciação absurda que ainda existe hoje, achando que mulher é inferior, que o homem é superior. Não, nada, nós somos exatamente iguais. Exatamente iguais. A mulher tem apenas uma diferença em relação ao homem, de um pequeníssimo órgão dentro do útero, que é o que permite a procriação e que o homem não tem, porque não tem útero, etc. Então, é a única diferença anatômica que tem. A parte do sexo é outra coisa, porque os aparelhos sexuais, o órgão masculino, o órgão feminino, eles são diferentes para se completarem, e não porque seja atributo unicamente deste ou daquele. Então, a gente vê que, desde muitas eras, o nosso irmão Jesus ele tinha esse cuidado, esse zelo, esse carinho em relação à mulher, mas isso era da educação que ele recebeu entre os essênios. Os essênios tinham lá as suas esposas, participavam dos trabalhos, das solenidades que eram realizadas no templo. Tinha aquelas que eram privativas para os homens, mas tinha muitas delas em que as mulheres participavam. E todas elas tinham suas famílias e eles viviam, eram como mosteiros, né? Então, cada família tinha a sua cela, tinha o seu aposento, e viviam normalmente sem problema nenhum. Então, para os essênios, essa desigualdade entre homem e mulher inexistia. E nós precisamos também fazer com que a humanidade caminhe para entender assim, de que nós somos iguais. Apenas as missões que trazemos é que nos diferenciam. Para cumprir uma missão, eu preciso de um corpo masculino. Para cumprir outra, eu precisarei de um corpo feminino. Então, essa é a razão. Por isso, então, ele vem e nos diz aqui logo no segundo parágrafo: um dia serás transformada em mãe extremosa e esposa dedicada, tão digna quanto a mais sincera das mulheres. Então, ele está mostrando aqui que essa passagem na vida pela prostituição, ela é simplesmente um amadurecimento, uma preparação, muitas vezes o efeito de muitas vidas desregradas e que agora precisa chegar ao seu clímax, ao seu máximo de dor, de angústia, de sofrimento, e aí, então, começa a haver a forte necessidade de mudar. Então, por isso, ele diz aqui já mais adiante: não te julgues uma criatura sem dono da terra, não desanimes ainda, pois esta humilhação é o preço que oferecestes
preço que ofereceste em troca da tua perfeição. E a natureza te transformará numa dama virtuosa e capaz de suplantar em merecimento aquelas que te olham com desprezo e te observam com desdém. E ainda avisa, aos mesmos golpes, no futuro, elas também estão sujeitas. Então, a gente precisa se conscientizar do que nós temos de fazer. Nós temos de ser condescendentes, temos de compreender, temos de entender. Hoje, essas mulheres muitas vezes são assassinadas, são agredidas, são desmoralizadas, e ninguém faz nada. Amanhã, aqueles que assim fizeram com elas vão ser as mulheres que vão passar também pelo reverso da moeda, porque a lei é causa e efeito. Então, o efeito é igual à causa, então, futuramente, aqueles homens que agridem, machucam, maltratam essas nossas irmãs, voltarão para sofrer também na própria pele aquilo que fizeram sofrer as suas irmãs. Então, e depois, no final, ele volta um pouquinho para aquele sentimento da mensagem 19. Diz, mulheres amigas, tolerantes e caridosas, se o teu lar for solidificado na comunhão de pensamentos, não devereis temer estas infelizes criaturas irmãs e sede cada vez mais benevolentes, procurando amparar toda aquela que verdes na beira do abismo. Então, aqui ele exorta as mulheres a compreenderem a situação, principalmente as mulheres espiritualizadas, a entenderem a situação dessas irmãs e serem tolerantes, estenderem a mão, darem uma ajuda no momento em que elas necessitarem. E me fez lembrar muito o nosso Cartola, o grande compositor Cartola, que uma filha dele, ainda jovem, resolveu sair de casa para fazer prostituição. E ele, então, fez uma bela canção, Moinho, que era exatamente um recado para a filha, uma orientação para a filha em forma de música. Então, ele dizia, ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida e vejo que já estás decidida e queres sair. Lembra-te, querida, que a vida é um moinho, irá moer teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzindo tuas ilusões a pó. Preste atenção, querida, a vida é um moinho, vai destruindo, vai moendo você devagarinho até levar ao pó as ilusões. Então, é uma mensagem de Cartola, uma música fantástica, que relatava a dor de um pai que, diante da decisão da filha jovem, mas que compreendeu a necessidade que ela tinha de passar pela experiência. Então, como ainda esta semana aí Gilberto postou no grupo, quando alguém deixar de ver sabedoria em seus conselhos, permitir-lhe a liberdade da experiência. Então, é isso, a gente tem de entender que essas irmãs passam por todos esses perrengues na vida, nenhuma de vocês é capaz de imaginar o quanto de sofrimento, de angústia e de dor se passa com essas nossas irmãs quando se sentem rejeitadas, a idade já avançou. Então, realmente ter de aceitar qualquer homem, porque precisam para poder sobreviver. Então, aí, a humilhação a que são submetidas acaba com todos os resquícios de vaidade, de orgulho, de se julgar toda poderosa, porque aí ela vai ao chão, mas é nesse chão, nesse momento mais terrível da sua vida, que ela está pronta para ser acolhida e começar, então, uma nova vida, uma outra experiência kármica, agora, como diz a mensagem, com uma mulher
que se dedicará inteiramente ao seu esposo e não terá olhos para nenhum outro, exatamente porque essa vida que passou a submeteu de tal forma à angústia, ao sofrimento, à dor, que ela tolheu completamente essa possibilidade. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos olhar com carinho maior as nossas irmãs que ainda procuram esse caminho e entender-lhes as razões, entender que elas estão ainda passando pelo exagero da sexualidade, mas um dia a natureza, que não se esquece de nenhum de seus filhos, um dia as acolherá e as levará para uma nova existência, aonde serão talvez as mais nobres entre as mais nobres. Então, muito cuidado com os pré-julgamentos, isso em relação também a preferências sexuais, que hoje a gente vê as agressões homofóbicas, etc. Nós temos de entender as necessidades que existem em cada ser. E pode ser viciação, não importa se é viciação, se não é, o problema é uma experiência amarga para aquela pessoa, desde que ela não seja aceita, não seja respeitada, é uma experiência altamente amarga para qualquer pessoa. Então, é isso, queridas amigas, minhas irmãs, amigas, alegria das ruas, encanto dos lares, que os nossos mestres, que sempre cuidaram tão bem das mulheres, continuem cuidando de cada uma de vocês, e que nós possamos sempre olhar para vocês com respeito, com a dignidade que vocês efetivamente merecem. Paz e luz para todas as nossas mulheres no mundo inteiro, especialmente para aquelas que são tolhidas ainda em regimes ultra-ortodoxos, de uma religiosidade fundamentalista. Então, que também um dia elas possam ser libertadas, porque eles também terão de aprender pela dor. Uma boa noite para todos e vamos, então, dar